São as promessas de Deus. A você que está ao alcance da nossa voz e até mesmo nos assistindo pela web rádio, quero declarar uma palavra de bênção sobre a sua vida, e seria até importante que você tomasse um papel, um caderno, já que você está mais à vontade em casa, e anotasse algumas direções, algumas orientações, alguns textos da palavra de Deus, porque servirão de edificação para a sua vida e de alcance das promessas que Deus tem para você, que Deus tem para nós. Amém? Quantos estiveram aqui durante os 12 dias de semeadura para 12 meses de colheita? Quantos estiveram aqui? Amém. Quantos tomaram posse das promessas que foram declaradas aqui, através de cada pastor que por aqui passou? Quantos tomaram posse? Amém. Então, para você que tomou posse, eu vou te dar algumas direções para que você não perca a sua bênção durante esse ano. Para você que não esteve, de qualquer maneira existem promessas para você, promessas de Deus para a sua vida, e nós vamos estar vendo depois pela palavra. E eu quero dizer que você tem a oportunidade de tomar posição, a oportunidade de alimentar a sua fé e poder realmente viver um ano de vitórias, de conquistas para a sua vida, para a sua família e a sua vida em todos os sentidos. Amém? Está difícil. Você sabe o que significa amém? Você está concordando comigo, que assim seja. Então, se eu estou dizendo e você não responde, você está demonstrando que não está muito de acordo comigo, aí me preocupa. Amém? Bom, já melhorou. Lado esquerdo, eu declaro sobre a sua vida, por você ter compreendido esta palavra, eu declaro que já começou a ser derramada uma bênção especial de Deus sobre a sua vida. Amém? Então é para todos nós, para todos vocês. Você pode aplaudir aquele que promete e aquele que cumpre, aleluia. E até você, meu amado, que está aí através da web, Deus te abençoe. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus. Eu gostaria de ter umas 2 horas. Não é à toa que Deus cortou a sua língua, hein, apóstolo? Não é? Porque imagina se ele não tivesse cortado, né? Se eu quero 2 horas para ministrar o que ele colocou no meu coração, imagine se eu tivesse com a língua inteira, não é? Mas glória a Deus, eu vou continuar e vou falar aquilo que ele colocou no meu coração, até o tempo determinado por ele. Isso quer dizer o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, não o nosso tempo, que é o Cronos. Amém? Carta escrita aos Hebreus, capítulo 10. Já foi citado aqui um versículo do texto que nós vamos ler.
Carta aos Hebreus, capítulo 10, fica no Novo Testamento, já próximo a Apocalipse. Depois de Hebreus vem Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. Então, você voltando um pouco, você vai achar aí a carta aos Hebreus, capítulo 10. Diz assim a partir do versículo 35: não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Não lance fora a sua confiança em Deus, na palavra de Deus, nas promessas de Deus, porque ela tem uma grande recompensa. Amém? Eu quero dizer ao cidadão que está ali no computador, projetando aqui, que você vai trabalhar bastante essa noite aí, lançando os textos aí para que a igreja acompanhe, porque não dá para eu esperar cada um achar na Bíblia. Amém? Versículo 36. Porque necessitais de para que depois de haver desfeito a vontade de, alcanceis a promessa. Pois ainda em bem pouco tempo, aquele que vem, virá, e não tardará, mas o meu justo viverá e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz a palavra do Senhor. Nós, porém, aponta para seu irmão aí, diga assim: nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas somos daqueles que creem para a conservação da alma. Então, para que a sua alma seja conservada, é importante que você persevere, é importante que você creia, é importante que você confie, para que venha a sua recompensa. Amém, queridos? Eu tive que agora, já à tardezinha, quase na hora de parar, eu tive que sair fazendo um corte aqui de muitos comentários, muitos textos, porque não daria realmente tempo para falarmos sobre tudo. Mas eu quero dizer a você, Deus colocou muita coisa no meu coração sobre esta mensagem para esta noite. E eu não sei se você gostaria de receber o que está no meu coração. Bom, eles não querem, então eu vou passar assim mesmo, né? Depende de você, receber ou não. Bom, nós falamos sobre promessas, falamos sobre tomar posse dessas promessas, perseverar para que as promessas se cumpram, e eu tenho um tema para esta mensagem. O tema é da promessa até ao seu cumprimento. Então diga para a pessoa que está ao seu lado assim: existe aí? Por que as pessoas têm medo de falar com as outras? E nós somos servos de Deus, ninguém vai brigar com você não, querido. Vire para a pessoa que está ao seu lado e fale com ela. Existe aí nesse tema um processo, muitas vezes, muito demorado. Amém? Então, para que alcancemos as promessas de Deus, existe um processo, existe uma caminhada, muitas vezes, longa caminhada. E durante este tempo, durante este período, nós não podemos perder o foco, não podemos desistir, porque Deus não tem o quê? Prazer naqueles que desistem. Já foi falado aqui 2 vezes sobre esse texto, e eu repito.
Agora, o que são promessas de Deus? Promessas significam o cumprimento, o comprometimento. O prometer significa o ato de quem se compromete a fazer algo, pagar ou dar alguma coisa, dar garantias de pagamento, obrigar-se a alguma coisa. Isso são resultados de promessas. Então há um compromisso, há uma responsabilidade para aquele que promete. Ele deve cumprir. E eu creio que quem prometeu aqui, nesse caso, ele sempre cumpriu, está cumprindo e sempre vai cumprir. Sim ou não? Que é o nosso Deus. Amém? Promessas de Deus são algo que Ele sempre mantém. Elas sempre estão na Bíblia. No Salmo 89 e no versículo 34 está dizendo assim: não violarei o meu pacto, nem alterarei o que saiu dos meus lábios. Eu vou esperar. Salmo 89, versículo 34. Colocou aí? A igreja pode ler comigo? Quem disse isso? Quem disse isso? Deus, claro, através do salmista. Deus revelando ao salmista que escreveu os salmos. Então ele não quebra a aliança, ele não quebra pactos, ele não vai alterar aquilo que ele disse, ainda que possam até serem mudados os meios, mas os fins é o mesmo, vai se cumprir, porque ele promete, e promessa de Deus é promessa cumprida, sem sombra de dúvida. Por exemplo, Deus promete vida eterna. Olha o que está escrito na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, e versículo 25. Diz assim: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Está escrito na epístola do apóstolo João, capítulo 2, primeira epístola, capítulo 2, versículo 25. Nós vamos ler vários textos bíblicos, porque eu amo a palavra de Deus, e eu acho que nada melhor do que a palavra de Deus para incutir em nossa mente e coração as suas verdades, os seus propósitos e as suas promessas. E a Lícia considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também a figura, ele o recobrou, a figura da fé, da promessa. Peraí, o senhor está pedindo, o senhor me deu um filho que eu não esperava ter. Olha que impossibilidade das promessas. Eu não tinha filhos. O senhor disse que não era através da escrava, nem do Eliezer Damasceno, porque quando Deus confrontou ele, ele falou: o que eu tenho é o meu servo aí, o escravo Eliezer Damasceno, como filho. Ele vai casar e vai me dar uma grande descendência? Não, é de um filho que vai sair das tuas entranhas. Agora Deus chega para ele e diz assim: pega esse teu filho, que já era um adolescente, esse teu filho a quem tu amas, e leva ele lá no Monte Moriá e oferece-o em holocausto a mim. Abraão nem comunicou a Sara, né, que ele estava tomando essa decisão, porque se ele fala com a mãe, ia ser uma guerra para tirar o menino de casa e levar para lá, né?
Você está maluco? Como é que você está sonhando, cara? Você está ouvindo coisas. Como é que Deus nos dá o filho e agora você vai oferecer ele em holocausto? Você vai matá-lo? São as impossibilidades. Mas ele saiu com o menino, com os animais, com os criados, com a lenha, com o cutelo. E quando chegou próximo, ele disse: vocês ficam aqui, eu e o moço vamos e voltaremos. Ele já estava crendo. Se eu vou cumprir o que o Senhor falou, porque eu sei que ainda que eu mate o meu filho, o Senhor pode ressuscitá-lo, porque existe uma promessa pendente, e eu sei que o Senhor não quebra promessas. Então automaticamente ele foi com o moço. Durante o caminho o rapaz virou e disse: pai, eu estou vendo aqui a lenha, estou vendo aqui o cutelo, que era a faca de cortar, aquela faca torta, mas cadê o cordeiro? Abraão não disse: é você, meu filho, cordeiro. Não disse. Ele disse: o cordeiro, Deus proverá. Porque Deus é o provedor, queridos. Está difícil a situação, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Confia nele, entrega o teu caminho a Ele, e Ele tudo mais vai fazer, porque é promessa da sua palavra. Você quer ver uma outra impossibilidade? Jesus, durante o seu ministério, destacou que as promessas giram em torno de impossibilidades também. Por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 11, lá quando da morte de Lázaro, no versículo 40 diz assim: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Quando ele disse para Marta: Marta, você é só crer. Se você crer, você vai ver a minha glória. A situação de Lázaro era algo irreversível, pois já havia 4 dias que ele estava sepultado. Mas Jesus havia feito uma promessa no capítulo 11, e do versículo 11 ao 15 do Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 11 ao 15, está escrito assim: tendo assim falado, acrescentou. Lázaro, falando com os discípulos, Lázaro estava longe, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Qual foi a promessa que Jesus fez nesse texto? Qual foi a promessa? Vou despertá-lo. Ô igreja, fala aí, igreja. Vocês estão com raiva de mim? Amém? Jesus disse que ia fazer o quê? Isso, amados. Oh, aleluia. Graças a Deus. Vocês estão entendendo? Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se ele está dormindo, ficará bom. Mas Jesus falara da morte de Lázaro. Eles, porém, não entenderam o que falava, acharam que ele estava falando do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: amados, Lázaro morreu. Aí eles: e por vossa causa eu fico alegre de que lá vocês não estivessem. Para quê? Para que vocês creiam. Então vamos lá ter com ele. Essa promessa era algo, era sobre algo impossível de se tornar realidade. Mas Deus foi glorificado através de um grande milagre. Foi ou não foi? Se precisar de Deus fazer um milagre para você falar nessa noite, Ele vai fazer. Amém? A
Bíblia diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis, quer dizer, sereis abençoados. Então eu não quero pregar, eu quero dialogar com você. Eu estou trazendo uma direção, um ensinamento. Eu quero que você passeie aqui comigo dentro desses textos. Eu quero que você fale comigo. Se você está de mal comigo, eu vou aí pedir perdão por qualquer coisa, ajoelho até, se você quiser, para você me perdoar. Amém? Se for preciso Deus realizar um grande milagre para vivermos as suas promessas, podemos ter certeza de que Ele o fará. Viver as promessas de Deus é viver as coisas que Ele tem dito a nosso respeito. É preciso deixar de viver as impossibilidades humanas e vivermos as possibilidades divinas. Amém? Está melhorando. Alguém pode dar uma pedrada naquele relógio para mim? A promessa de Deus gira em torno de obstáculos a serem vencidos pelo homem. Deus prometeu? Prometeu. Mas olha aqui, você vai ter que encarar alguns obstáculos. Às vezes são obstáculos fáceis, bobos. Por exemplo, vir à casa de Deus para adorar e que muitas vezes preferimos ficar em casa. Obstáculos que temos que vencer. Por exemplo, hoje de manhã nós tivemos a ceia do Senhor. E quantos membros do corpo de Cristo faltaram? E até líderes. Não sei porquê, também não fui comunicado, mas faltaram. São obstáculos que você precisa superar para receber as promessas de Deus na sua vida. Para você alcançar as promessas de Deus. Passamos um ano, passamos 12 dias para um ano, 12 dias de sementes, para colher 12 meses de bênção. Muitas promessas foram feitas, mas até o final do ano, queridos, você vai ter que encarar algumas dificuldades, alguns obstáculos, que a vida nos apresenta. As situações nos apresentam, mas você não pode se basear nas impossibilidades circunstanciais. Você tem que se basear na promessa e confiar nessa promessa, sabendo que Ele não quebra a aliança, sabendo que Ele não muda as palavras que Ele diz. Está escrito que passará os céus e a terra, mas as suas palavras não passarão jamais. Então eu tenho que confiar nisso. E eu tenho que tomar posse. Você quer ver uma coisa? Existem alguns obstáculos que Deus não vai fazer por nós. Por exemplo, qual era o obstáculo que estava no túmulo de Lázaro? Alguém falou aqui, a pedra. Jesus deu um grito para Lázaro: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu, porque ele estava amarrado. Jesus podia ter dito para aquelas amarras: soltem-se, e Lázaro, levante-se e vem. Jesus não podia ter dito: pedra, sai da frente. Amém? Qual era mais fácil? Jesus ter soltado Lázaro e ter tirado a pedra dali com o poder da sua palavra, ou ter restituído a vida a Lázaro? Para Jesus não tem dificuldade, mas Ele mostrou que a minha parte, a sua parte, a nossa parte, nós temos que fazer. Ele não vai fazer por nós. Então você tem que crer nas promessas, e você tem que permanecer firme, você tem que perseverar,
sabendo quem foi que lhe disse que tem base bíblica, e você tomar posse e esperar na hora certa. Você sabe quantos anos aconteceram coisas aqui que eram promessas de Deus para mim e para esta igreja? E você sabe quantos anos se passaram para que essas promessas acontecessem? Como, por exemplo, isso aqui, ó, o templo. Sabe quantos anos? 27 anos. Desde que eu cheguei aqui, porque Deus me mostrou que teríamos aqui um templo grande, que teríamos, até ainda não conseguimos, mas eu estou ainda esperando adquirir aqui do lado, fazer um seminário, uma escola para os nossos filhos, para não receberem ensinamentos malignos de homossexuais, tá? Ensinando, educando os nossos filhos com ensinamentos que deterioram a família, que denigrem a família. E nós estamos, como servos de Deus, permitindo que os nossos filhos estejam lá, quando na verdade a igreja deveria ter o seu lugar de ensino para a educação dos nossos filhos, porque depois que eles estivessem com a mentalidade formada desde pequenininho, numa creche, numa salinha, numa escolinha, o que diz a Bíblia? Ensina o teu filho no caminho, você estando no caminho, ensinando a ele, quando ele crescer, ele está fundamentado na palavra, no ensino. Ele não vai ser guiado por ensinamentos malignos de pessoas endemoniadas, tá? Para denegrir a imagem do ser humano, porque é a imagem de Deus, e destruir as famílias. Eu sei que eu corro risco falando isso aqui, mas é a verdade, eu tenho que falar. O que Jesus disse? Tirem a pedra. Deixa eu falar uma coisa para você. Quantos creem que Deus tem promessa para você? Qual é a pedra que está atrapalhando você tomar posse da promessa? Qual é o obstáculo? Move ele da sua mente, do seu coração. Tira ele. Qual é o laço, a amarração que está impedindo de você ser abençoado? Foi o que Jesus disse para Marta. É só você crer, você vai ver o que vai acontecer. E logo depois, ele restituiu a vida a Lázaro. Agora, isso precisa ser com fé. Nós não podemos duvidar. Na carta de Tiago está escrito que aqueles que duvidam são semelhantes à onda do mar, impelida para onde o vento assopra. Está lá no capítulo 1 de Tiago, versículos 6 e 7. Você tem falta de sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá, e não lance em rosto. Peça com fé, não duvidando, porque o que duvida jamais vai receber de Deus coisa alguma. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, assoprada. Onde o vento estiver assoprando, a onda vai. Assim são aqueles que duvidam. A promessa de Deus gira em torno de aprendizado. Quer ver uma coisa? Diz assim a palavra de Deus: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Quantos anos? Um aprendizado. E nesse aprendizado muitos se perderam. Porque todos nós sabemos, conhecemos a história, que muitos ficaram no deserto. Não conseguiram entrar na terra prometida porque foram incrédulos. Porque duvidaram do poder de Deus, da palavra de Deus. E aqueles que eram de 20 anos abaixo,
quando houve a promessa de Deus, a determinação de Deus por causa dos incrédulos, todos aqueles que eram de 20 anos abaixo entraram, com exceção, nem o líder entrou, porque se deixou levar pelo seu temperamento, seus sentimentos, e tomou uma atitude que não deveria, e Deus disse: olha, você chegou até aqui, encerra a sua ação, assim como eu estou aqui há 28 anos. Vai chegar um momento aí, não está muito longe, que Deus vai dizer: ó, seu tempo parou. E daí? Eu vou reclamar? Eu já fiz a minha parte. Vou continuar crendo. Vou continuar acreditando nas promessas que ainda não se cumpriram. Ah, mas eu não estou mais à frente, então não quero mais que se cumpra. Por quê? Se eu fundamentei, juntamente com a minha esposa, nós, os líderes que estiveram conosco, fundamentamos, demos uma base, uma estrutura, porque agora eu não estou à frente, eu vou torcer para que isso não cresça. Não, vem os pastores que vão assumir, vem os novos líderes que vão dar continuidade e podem alcançar o que eu não alcancei, para lá, expandindo a obra, aumentando, construindo seminários, faculdades, escolas, creches, que foi o que eu sonhei quando cheguei aqui. Aí ele diz assim na palavra: sabe para que você passou esse tempo todo no deserto? Eu deixei você lá para te humilhar. Está lá no capítulo 8 de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 e 3. Diz assim, ó: foi para te humilhar, para te testar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os meus mandamentos ou não. E te humilhei, e te deixei ter fome, e te sustentei com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Foi o que Deus diz para aquele povo. Está aí, ó. Você precisa crer, queridos. Essa é a palavra de Deus. Precisamos ter fé. O Senhor havia dado a promessa de posse de uma terra a Abraão, e que estava para ser conquistada. Então Deus começa a explicar ao povo, através de Moisés, o propósito dos 40 anos do deserto. Ou seja, estiveram ali naquele lugar para aprender o propósito de Deus, o propósito divino. Quantos conhecem a história de José? José teve 2 sonhos. O primeiro ele contou aos seus irmãos, arrumou uma guerra. O segundo revelava que os seus pais iriam se dobrar a ele, que ele iria reinar sobre eles. Os pais só deram um puxão de orelha. Ele disse: rapaz, você está querendo ser mais do que nós? Se você ler o texto, você vai ver. Deu uma chamada de atenção em José, porque ele era um adolescente. Mas os irmãos não, os irmãos ficaram com ódio. Quem é esse cara? O cara é o 11º filho de nosso pai, e há a lei da primogenitura, então o direito seria dos outros, que são os primeiros, não dele. Como é que esse cara vem dizer que vai reinar sobre nós? O que aconteceu? Durante o processo, ele foi vendido, foi jogado numa cisterna para ser morto. Tiraram ele da cisterna, foi vendido por nômades que estavam passando ali, indo para o Egito.
No Egito ele foi vendido para um oficial do Egito. No oficial do Egito ele foi ser o mordomo lá, o escravo, sendo ele filho, tendo todos os privilégios. Lá ele foi tentado pela mulher de Potifar, ele não aceitou, temendo a Deus. Foi acusado, caluniado de que estava assediando ela, quando ele estava sendo assediado. Foi preso, passou anos lá na cadeia, aproximadamente 2, até ter outros sonhos, interpretar sonhos, e ele então sair e ser o que do Egito? Ser o que do Egito? Até chegar ao cumprimento da promessa de Deus, para dar o livramento ao povo hebreu, que eram os seus familiares. O que ele passou? Quem gostaria de estar no lugar de José e passar o que ele passou? É por isso que às vezes as pessoas chegam num lugar e veem uma empresa, e a empresa está crescendo, e eles chegam reclamando e falando e amaldiçoando, porque eles gostariam que fosse feito da maneira deles, mas eles não sabem que para aquela empresa chegar ali, alguém começou do nada, lá atrás. Havia uma promessa sobre a vida dessas pessoas, e começou do nada, mas ela perseverou, ela foi vencendo, ela foi lutando, foi guerreando, ultrapassou os obstáculos e venceu a barreira, e hoje está lá até abrindo portas, gerando portas de empregos, até mesmo para aqueles que deveriam ser bom funcionário, mas não têm uma mente espiritual e começam a blasfemar, a falar coisas que não devem. Muitos anos se passaram entre a promessa e o seu cumprimento, e muito sofrimento aconteceu até que amanheceu o grande dia do milagre na vida de José, o servo do Senhor. Amados, conosco não será diferente, por maiores que sejam as nossas dores, as lutas, no dia que está agendado por Deus, na agenda de Deus, tudo vai mudar, a solução vai vir, os nossos problemas simplesmente serão solucionados, e Deus, Ele vai fazer isso, porque Ele é um Deus que cumpre a promessa. Deixa eu te dar uma resposta. Às vezes você ouve a gente falar que, Deus, declaro que Deus vai te abençoar, Deus vai abrir uma porta ainda para você, esse ano você ainda vai ser impactado com alguma coisa, Deus vai abrir as portas para que você compre uma casa. É uma promessa sendo profetizada, mas existe todo um processo que você tem que fazer. Se essa promessa ela tem base bíblica, Deus quer que nós tenhamos a nossa casa, Deus quer que nós tenhamos o nosso carro, Deus quer que nós tenhamos uma porta de trabalho. Então é promessa dele para nós. Cabe a mim tomar posse e lutar e confiar e esperar que Deus, no dia certo, no dia agendado por Ele, esta bênção vai acontecer. E eu chego depois e digo, olha, eu tenho uma casa, eu consegui um carro, e graças a Deus. Quantos aqui já alcançaram isso? Foram abençoados. Chegou o dia. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela assim: o seu dia está agendado. Tome posse. Nunca é fácil passar pelas provas, e só podemos suportar pela infinita, que foi dito aqui nessa manhã. Só podemos suportar as provas pela infinita graça de Deus, através do doce, maravilhoso Espírito Santo da verdade. O negócio é alimentar o Espírito e confiar na espera.
Na verdade, nenhuma espera é legal, porque nós somos imediatistas, por natureza. Mas é possível alcançar o impossível através da fé. Sim ou não? A fé, você toma posse do que você não viu, do que você não tem, mas vai receber. Isso é fé. Está escrito na palavra. A fé é a certeza, a convicção de coisas que ainda não existem, mas que virão à luz, virão a existir em tempo oportuno. Ainda é tempo de você alcançar a promessa da salvação, a promessa da família, a promessa do casamento, a promessa do trabalho, a promessa que Deus tem reservado para você. Olha, eu teria mais 1 hora a falar aqui, mas chega, deixa eu passar um monte aqui. Falaria sobre o tempo de Deus e sobre tantas coisas. É preciso descobrir qual é a promessa de Deus para a nossa vida. É preciso ter convicção, não desistir. Eu não sei por que você ri tanto. Tomara que seja o riso do Espírito. Aí eu fico feliz. Amém? Se é porque conversa paralela acaba fazendo você perder a bênção. No Salmo 25, versículo 14, diz assim: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Você teme ao Senhor? Então Deus vai fazer você conhecer os seus propósitos, os seus milagres, aquilo que Ele tem para você. Não tenha inveja do ímpio. Não tenha inveja daquele que prospera e que você acha que está difícil para você. Toma posse, porque olha o que diz a palavra. Mas ao ímpio, Salmo 50, versículo 16 ao 22. Mas ao ímpio diz Deus: que fazes tu em recitares os meus estatutos e em tomares o meu pacto na tua boca? Visto que aborreces a correção, lanças as minhas palavras para trás de ti. Quando vês um ladrão, te comprases nele e tens parte com adúlteros. Solta a tua boca para falar mal, para falar palavrão, para enganar, para mentir, para falar mal do próximo. E a tua língua trama enganos. Tu te sentas a falar contra teu irmão, difamas o filho de tua mãe. Estas coisas tens feito e eu me calei. Pensavas que, na verdade, eu era como tu? Mas eu te arguirei, eu vou cobrar de você, e tudo te porei à vista. Vou trazer à luz o que você não está acreditando, e naquele dia, você, quando for julgado, diz a Bíblia, que Ele vai dizer para aqueles que creram, aqueles que tomaram posse, Ele vai dizer: vinde, bendito do meu Pai, para aquilo que vos está preparado desde a fundação do século. Entrai para o meu gozo, e dirá aqueles que estiverem à sua esquerda: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. São palavras de Deus, queridos. É a Bíblia para a nossa vida, para a minha, para a sua. Eu estou aqui hoje falando a você, se eu não guardar esta palavra, e sou o mais tentado, sou o alvo principal do inimigo, do adversário. Por quê? Porque sou o líder, e o alvo dele é o líder. Se eu não guardar esta palavra, eu estou frito. E o tempo
de viver as promessas de Deus, diga para a pessoa que está ao seu lado, balança ela assim, ei, irmão, diga para ela assim, o tempo de viver as promessas de Deus é hoje. Amém? A Bíblia diz que você precisa ter fé. Está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, olha, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Se realmente queremos viver as promessas de Deus, devemos tomar posse delas. É hoje que devemos tomar posse e vivê-las com os nossos lábios e coração hoje. A palavra de Deus diz, foi lido aqui nesta manhã um outro texto, mas também está escrito na carta aos Efésios, a igreja em Éfeso, a promessa de Deus que diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você, eu, nós já fomos abençoados, está lá guardado para nós, só depende de tomarmos posse. É necessário perseverar. Por isso que o salmista disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Na carta aos Hebreus está escrito assim: e desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até o fim, para a completa certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram as promessas. Quando eu estava preparando essa palavra, eu vibrava. Se tivesse alguém aqui pregando no meu lugar esta palavra, eu vibrava como vibrei aqui pela manhã e como vibro durante todas as ministrações, porque a palavra de Deus para mim é o meu alimento espiritual. Pode demorar, mas deixa eu te dizer uma coisa, vai valer a pena. Dia 11 e 12 aqui de fevereiro, vai valer a pena, está logo ali, não vai demorar, a bênção já está reservada, e eu vou estar aqui para tomar posse. É um trabalho jovem, como eu sou jovem também, eu vou estar junto com eles, amém? Vou receber a bênção, fique tranquilo, o Senhor sabe o que é melhor para nós, e Ele sabe o tempo certo de cumprir as suas promessas. A promessa é nossa. Agora o tempo de realização das promessas pertence a Ele. Acredite nisso. Tome posse disso. Vocês estão me olhando aí? Pode cantar. Que Deus nos abençoe. Já me mandaram eu parar. Que Deus te abençoe com essa palavra. Enquanto nós vamos estar louvando ao Senhor, se você quer renovar a sua aliança com Deus, eu quero orar por você. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, você entendeu que o tempo de você tomar posse da sua promessa é hoje. Deus tem a promessa para você. Feche os seus olhos. Todos os dias
Sabe, aquela luta que você tem e que volta e meia te envergonha diante de Deus, que você não conseguiu superar ainda, Deus disse para você que a sua promessa já foi estendida. Só falta você tomar posse e colocar em prática. Só depende de você. Se você quer que eu ore por você, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Vou orar por você. A promessa é hoje. Receber uma religião não, viu, queridos? Religião não salva ninguém. Nenhuma promessa espiritual é alcançada através de religião. Estou te oferecendo Jesus e a salvação de Jesus para você, para a sua família, a mudança da sua história, assim como mudou a minha e a de tantas pessoas aqui. Jesus quer mudar a sua história. Jesus quer começar a escrever uma nova história da sua vida. Mas você precisa tomar uma atitude, entregar a sua vida para Ele. Eu vou orar por estas pessoas que estão aqui. Antes de orar, deixa eu te dizer uma coisa. Existem muitos falsos profetas por aí, profetizando um monte de coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, profetizando, buscando benefícios próprios. Mas a Bíblia diz que você deve julgar, não os profetas, mas julgar as profecias. Então, se alguém profetizou alguma coisa para você e não aconteceu, não julgue o profeta, porque aí você estaria contradizendo a palavra que Jesus disse, que não devemos julgar uns aos outros, para que não sejamos condenados. Mas julgue a profecia. Se a profecia ela não está enquadrada dentro da palavra de Deus, das promessas de Deus, então você realmente não deve tomar posse, nem alimentar a sua expectativa. Mas tudo aquilo que tem princípio da palavra de Deus e que é profetizado, tome posse. Se Jesus, através de alguém, disse que você vai ganhar um carro, ou que você vai comprar um carro, você vai comprar uma casa, não desista do seu sonho, não perca o seu foco. Na agenda de Deus, no tempo de Deus, vai acontecer, porque Ele é fiel na sua palavra, e como nós lemos aqui, Ele tem o melhor para você, Ele quer o melhor para você, amém? E para cada um de nós, vamos orar. Pai, obrigado pelas tuas filhas que aqui estão. O Senhor conhece quais são os obstáculos, as amarras, as dificuldades, os problemas que estão impedindo das tuas filhas caminharem, tomando posse da promessa.
Ensina-nos a confiar na Tua palavra, a confiar no Senhor, a descansar no Senhor. Deus, aqueles que estão ao alcance da nossa voz, através da web rádio, onde quer que eles estejam, no seu leito ou no seu lar, assentado no sofá, eu declaro agora: confia no Senhor, entrega o teu coração a Ele, e Ele vai te dar a vitória, Ele vai te dar a promessa que Ele prometeu. Vai dizer: pra mim, aleluia. Você pode, soberana, bondosa, infinita, teu Espírito Consolador, com o seu poder, com a sua soberania, permaneça sobre nós, sobre esta igreja e sobre todo o teu povo em ti sempre. E eu declaro uma semana de uma semana onde as promessas vão